Estamos começando mais um Brasil em Debate pela TV e Rádio Câmara. Você prefere votar no nome do seu candidato ou nas ideias de um partido? Prefere que o financiamento das campanhas fique por conta apenas de um fundo oficial, com dinheiro público, ou que seja feito também com contribuições de empresas e pessoas físicas? Quer eleger o seu deputado apenas no distrito, mais ou menos perto de onde você mora, ou em todo o estado, como é hoje? Estas são algumas das questões que o Congresso se prepara para decidir, provavelmente ainda este ano. Para conversar sobre a reforma política, estamos aqui com os deputados Antônio Carlos Mendes Tame e Edinho Araújo, ambos de São Paulo. Mendes Tame é do PSDB e o Edinho Araújo do PMDB. Então, o que os senhores têm a dizer para o nosso cidadão, a nossa cidadã que está vendo a TV Câmara sobre a reforma política? Vamos começar primeiro aqui com o deputado Edinho Araújo. Voto distrital ou voto proporcional? Bom, eu quero dizer que a Câmara é composta por, como você sabe, 513 parlamentares, o Senado 81 senadores, e que cada um tem uma reforma na cabeça. E se reforma política fosse fácil, ela já teria ocorrido há muitos anos. Eu passei por aqui nos anos 90, como deputado federal, e depois fui ser prefeito de São José do Rio Preto, e naquela época já se falava em reforma política. E agora nós estamos com uma comissão especial aqui na Câmara, já com um pré-relatório, submetido a emendas. Com um calendário já? Com um calendário já estabelecido. Deveremos apreciar esse relatório do deputado Henrique Fontana este mês de setembro. E a previsão que o presidente Marcos Maia nos apresenta é de que até novembro tenhamos apreciado esta matéria no plenário da Câmara dos Deputados. Portanto, há uma perspectiva, há um cronograma. E o debate está sendo travado. O meu partido, o PMDB, tem a tese do distritão, que foi colocada logo no início dessa legislatura. Eu, como primeiro vice-presidente da comissão... O distritão é o estado inteiro? É o estado inteiro. O distritão é a circunscrição do estado onde os mais votados são eleitos. Tendo em vista esta grande preocupação que tem, que um deputado, de repente, por ser um artista ou uma figura conhecida nacionalmente, possa levar 2 ou 3 sem que tenham voto. Puxar os votos. Puxar os votos. Então, há uma preocupação com relação a isso, e o PMDB, grande parte do PMDB, entende que o distritão viria a corrigir essa distorção. Eu, particularmente, tenho uma posição de que nós precisamos fortalecer partidos e também eliminar essa questão do quociente eleitoral, onde você não aproveita a sobra dos votos. Aí é uma fórmula que está sendo apreciada em alguns países do mundo, que é a fórmula D'Hondt, onde você faz um divisor, onde todos os votos são aproveitados. Então, eu entendo que nós precisamos buscar uma fórmula que contemple a maioria dos deputados federais e dos senadores. E para isso é buscar uma forma engenhosa e que passa talvez por atender parcela de alguns partidos para que você tenha aprovação. Portanto, eu comungo com a ideia de que nós temos que ter voto em lista, porque eu acho que isso fortalece o partido. É preciso mudar
Porque o grande problema que eu considero é que hoje há uma distorção. O poder econômico predomina nas eleições. Como eu dizia, como primeiro vice-presidente... Desculpe, pelo que eu estou entendendo, o senhor apoia o relatório do deputado Henrique Fontana. Eu acho que faz esse meio termo do voto misto. Perfeito. Né? Eu acho que o relatório do Henrique Fontana é um relatório muito que vai contribuir muito para esse debate. É claro que não tem unanimidade, tá certo, com relação a esta proposta, mas eu percorri grande parte do Brasil. Eu estive presente em 9 reuniões públicas nos estados e eu ouvi muito. Então há uma preocupação muito grande com o custo das campanhas, seja de vereador, seja de deputado estadual e de deputado federal. E não tem sentido esse custo de campanha, portanto o poder econômico influenciando enormemente nas eleições dos parlamentares. Portanto, esta é uma preocupação que eu tenho. Como fazer, que reforma fazer para que o poder econômico não influencie nas decisões e nós tenhamos uma legislação eleitoral que abra a possibilidade do jovem, da mulher participar, das minorias terem voz e voto no legislativo e também possam ocupar o executivo. Só para esclarecer, isso significa que o senhor apoia a proposta do financiamento público exclusivo. Eu apoio agora, eu também vejo uma dificuldade. Eu apoio o financiamento público, porque entendo que já há um financiamento hoje, que as pessoas às vezes não percebem, é o financiamento do horário gratuito de televisão, dos programas partidários. Fundo partidário, nós temos fundo partidário. Agora, eu também entendo que eu nunca encontrei um eleitor, e eu já disputei 10 eleições, perdi a primeira e ganhei 9. Tá certo? Perco um pouco para o deputado Mendes Tami. Mas eu não encontro ninguém que chegue para mim e fale assim, olha, precisa ter financiamento público. Eu encontro pessoas com representação da sociedade que querem mudar, que entendem que o financiamento público seria uma forma de democratizar mais o processo. E reforma política só tem sentido se for para melhorar a democracia brasileira. Muito bem. Deputado Mendes Tami, com a sua experiência, o que o senhor diz dessa proposta do Henrique Fontana, e principalmente esse aspecto da vinculação da lista com o financiamento público exclusivo? As pessoas de alguma forma fazem uma certa confusão aí, falam, o governo vai financiar a eleição, mas hoje de certa forma já financia. Qual é a sua visão geral sobre a proposta do deputado Henrique Fontana? Bom, em primeiro lugar, ao contrário do que o nosso brilhante deputado de Araújo colocou, a minha visão a respeito do relatório do Henrique Fontana é de que ele é um brutal retrocesso. Ele consegue piorar e piorar muito a situação que hoje nós vivemos. O que nós temos que fazer? Uma reforma? Para quê? Por quê? Nós temos que mudar em função de um diagnóstico. Qual é o diagnóstico hoje que nos incita a uma reforma política? Primeiro, uma separação brutal, um divórcio profundo entre os eleitos e os seus eleitores. Segundo, um imenso custo de campanha, como foi bem colocado. Esses são problemas. O problema não é os partidos estão fracos? Não estão fracos. O que mostra uma debilidade partidária? O que mostra, o que nós temos, é uma pluralidade de partidos, que é coisa completamente diferente. Não quer dizer que os partidos estejam fracos. Então, nós temos que fazer uma reforma em função daquilo que nós queremos mudar. Como é que nós mudamos a situação atual? Que é o voto proporcional e um candidato percorrendo o estado inteiro. Vamos ver o estado de São Paulo. 31 milhões de eleitores. A Argentina tem 27 milhões de eleitores. É humano que alguém, para ser deputado estadual ou federal, faça campanha para 31 milhões de eleitores? Isso é absolutamente desumano. Custo altíssimo, né? Um custo altíssimo, um desgaste pessoal altíssimo. E a campanha não é campanha. É meramente contar que é candidato. Não se discute em teses, não se assume em compromissos. A nossa visão
É o contrário do relatório do Henri Fontana, que caminha no sentido de lista fechada. Lista fechada pela metade, dizendo que a lista fechada é condição fundamental para o financiamento público, mas deixa a outra metade do jeito que está. Ou seja, o número de vagas em São Paulo de 70 deputados cai para metade, 35, ou seja, fica o dobro mais difícil ser eleito no sistema atual, e a outra metade escolhida pelos caciques de cada um dos partidos. Contrário do que preconizamos, que é o voto distrital, que aproxima os eleitos dos eleitores, que vão saber o seu passado, conhecer aquilo que aquela pessoa fez de bem ou de mal, ou as suas omissões. Com o voto distrital, o financiamento público, sim, ele ficaria mais adequado do que no sistema misto. É isso que o senhor está... Não, eu acho que o financiamento público de campanha, não como está na proposta do Henrique Fontana, é algo absurdo, porque ele diz que é proibido o financiamento privado, mas certamente vai haver o caixa 2, dos mais afoitos, daqueles que não têm nada a perder, e um deputado que vai respeitar a lei, que realmente acredita no voto de opinião, vai ter uma grande desvantagem. O que eu acho é que o voto distrital, dividindo o Estado em distritos, não precisa ser o distrito com um só candidato eleito por distrito. Podem ser distritos maiores. Elegendo mais de um. E distritos até onde o voto continue proporcional dentro do distrito. Mas o Estado sendo subdividido. Com isso, o custo da campanha cai muito. E outra coisa, deveria o limite de gastos não ser determinado pelo partido, ser determinado pela legislação. Aí sim nós teríamos uma democratização e um brutal barateamento das campanhas. E não da forma como está. A forma como está somente aumenta o custo público, fortalece sim os partidos, porque eles vão indicar metade das bancadas serão indicadas pelos partidos, afasta de uma vez os jovens da política, porque eles não vão ter chance, eles vão ter que torcer para quem? Para algum líder partidário, um cacique morrer ou se aposentar, para que ele possa ter chance de vir a fazer parte da lista dos partidos. O contrário do voto distrital, que é um voto que favorece as novas lideranças, diminui muito a necessidade de votos para ser eleito, é uma democratização, uma oxigenação da campanha. Nós apresentamos uma proposta nesse sentido, criando o voto distrital proporcional, com a Assembleia Legislativa de cada estado dispondo sobre a subdivisão dos estados em distritos menores. Nós vamos voltar ao tema, mas lembrando que este programa está sendo transmitido também pela Rádio Câmara e gostaríamos de pedir licença para ouvirmos a pergunta de um cidadão ou cidadã que tem formulado através de e-mail, do telefone da TV Câmara. Aqui nós temos o Rildo Alves de Oliveira, da cidade de Desterro, na Paraíba. Ele pergunta: o voto distrital não seria o mais democrático? Está aí, está na sua linha. O voto distrital não seria o mais democrático para garantir a todas as regiões do Brasil ter um representante? Diante dessa pergunta, eu a faço agora na alternância aqui ao deputado Edinho Araújo. O que o senhor tem a dizer ao cidadão Rildo Alves de Oliveira? Eu sempre, ao longo desta minha trajetória política, eu sempre tive uma simpatia pelo voto distrital. Agora, nós temos que entender que nós temos que legislar para o Brasil. E o Brasil compreende a Amazônia, o Pará, e todos os nossos estados da federação. Eu vejo uma grande dificuldade a implantação, a operação. Como estabelecer esse distrito? É claro que poderão responder: bom, isso é problema da Justiça Eleitoral. Junto com o IBGE? Com o IBGE, isso é problema que eles têm que resolver. Mas nós também temos que fazer, nós temos a obrigação de fazer leis factíveis, leis que sejam fáceis de serem colocadas em prática. Há uma crítica ao voto distrital
de que isto você estabelece limites e aí faz valer com maior intensidade o poder econômico, que vai formar um curral eleitoral, tá certo? Então você não renova. Então, todas as teses, mas eu tenho uma simpatia. Teria uma fiscalização. Exatamente. Eu tenho uma simpatia muito grande por essa tese do deputado Mendes Stambi. Agora, todas elas têm pontos favoráveis e pontos negativos. Agora, o que é que pensa essa casa? Nós, para fazermos uma reforma do sistema eleitoral, nós, em momento, teremos que fazer projetos de lei, e em outros momentos teremos que fazer emendas à Constituição. São temas que têm diversas abordagens. Então, agora, é possível fazer uma reforma imediata? Eu, desde o primeiro momento, eu defendi que reforma política boa seria possível se nós fizéssemos a longo prazo. Não para aqueles que estão legislando e com mandatos hoje. Eu vejo aí uma dificuldade muito grande de nós fazermos uma reforma que seja ideal, porque todos nós estamos convencidos, e a sociedade também está, de que esse sistema em vigor hoje se exauriu. Prevalece o poder econômico, aqui no Congresso Nacional só tem grandes fortunas, tá certo? Nós não temos a participação do jovem, o jovem está desmotivado para a vivência e para o exercício da política, e isso não é bom, isso dá um horizonte que não é muito agradável. Então nós temos que fazer uma legislação onde a juventude possa estar motivada ao exercício da política. Bom, na verdade a pergunta foi de não digo eleitor porque ele é de outro estado, mas de um simpatizante da sua tese em defesa do voto distrital. Vamos ver uma próxima pergunta, lembrando que o programa está sendo transmitido também para a Rádio Câmara. Por favor, o nosso próximo agora é o Roberto Santos da Silva, de Santa Amélia, em Minas Gerais. Ele está perguntando: não estamos perdendo tempo no debate da reforma política quando se cria uma comissão no Senado e outra na Câmara? Deputado Mendes Stambi, o que o senhor tem a dizer ao cidadão que nos faz essa pergunta, por sinal muito pertinente, porque a reforma corre lá e aqui? Bom, isso é um complicômetro, mas inevitável no sistema bicameral. Tanto o Senado pode ter uma ideia, como a Câmara. A verdade é que há uma predominância daquilo que é votado na Câmara. Como que se dá isso? Se um projeto é votado na Câmara, há uma alteração no Senado, ele precisa voltar para a Câmara. Se a Câmara não concordar com o que o Senado mudou, prevalece a votação da Câmara. Portanto, eu acredito que essa discussão não é o principal. O principal é realmente o conteúdo. Conteúdo, voto distrital. O voto distrital, na realidade, ele tende a diminuir o poder econômico. Vamos dar 2 exemplos concretos de deputados eleitos nas eleições de 2006 e 2010 com muito dinheiro. 2006, um candidato que foi ministro da Fazenda candidatou-se a deputado federal, à reeleição, em Ribeirão Preto. Teve apenas 15 mil votos em Ribeirão Preto, mas no estado inteiro fez muito mais de 100 mil votos, foi eleito. Nem foi candidato em 2010. Em 2010, um candidato em São Paulo, em Mogi das Cruzes, teve apenas 9 mil votos na sua cidade, uma cidade com 360 mil habitantes, do tamanho de Piracicaba, que é a minha cidade. Mas no restante do estado inteiro acabou sendo eleito. Ou seja, ele teve capacidade para fazer campanha fora do seu... Ou seja, na sua cidade, o candidato pode gastar o que for. Se ele não tiver um passado condizente com o que espera a população, ou se não for um desconhecido gastando dinheiro, se não tiver nada negativo, é muito difícil ele ser eleito. Segundo ponto, que é fundamental na questão do voto distrital. Há, como disse muito bem o deputado Edinho Araújo, uma dificuldade inicial para implantar os distritos. É um fato.
Mas isso, com a ajuda da Justiça Eleitoral, que já tem cada eleitor hoje reconduzido para uma votação perto da sua casa, nas zonas eleitorais, fica um pouco mais fácil. Eu acredito que não deveria deixar para a Justiça Eleitoral decidir o tamanho dos distritos. Cada Assembleia Legislativa deve legislar e definir, no mínimo, 2 distritos em cada estado, o caso de Paraíba, Sergipe, os estados menores, e distritos maior número de distritos dos maiores estados, que pode chegar até a disputar a metade do número de cadeiras que estão em jogo, que estão em disputa, de tal forma que não deixa o voto de ser proporcional. A situação de Belém e da Amazonas pode ser completamente diferente da situação de Santa Catarina, e com isso nós contemplaríamos essas diferenças regionais e adequaríamos uma mesma ideia, o voto distrital proporcional, a diferentes realidades num país que é um continente. A França é menor que Minas Gerais. Para esclarecer aos nossos telespectadores, a quem nos vê e ouve pela rádio e TV Câmara, eu perguntaria ao deputado Edinho Araújo, a proposta, como ela está colocada, como ela está tramitando, ela não contempla o voto distrital. Mas há esse debate que os senhores dois mesmo expressaram aqui. E há um debate na sociedade, setores crescentes, já tem até movimento nas redes sociais, tal, pelo voto distrital. Mas a proposta que está correndo aqui não contempla isso. Ainda há possibilidade de haver essa mudança, de termos o voto distrital, ou podemos esquecer e passar a discutir outras alternativas? Bom, primeiramente, o relatório está aberto. Ainda há prazo para emendas ao pré-relatório do Henrique Fontana. E também é importante dizer, acho que nós prestamos um esclarecimento à opinião pública, não há alterações da regra para as eleições de 2012. Só para 2014. Apenas algumas questões periféricas que o próprio Tribunal Superior poderá baixar através das suas competências. Perfeito. Lá. Então é importante dizer ao mundo político e ao Brasil que nós estamos falando de uma reforma política possivelmente para 2014, mas não 2012. Portanto, vale as coligações, vale aquilo que tem sido praticado até então. E objetivamente, respondendo a sua questão, é possível sim. E eu, com certeza, o deputado Mendes Tame ou um outro colega da comissão, ou mesmo qualquer outro deputado, deverá estar fazendo essa sugestão. Eu tenho, como eu disse, uma simpatia também, eu acho muito importante. Por exemplo, o deputado Mendes Tame citou alguns exemplos. Eu acho que vale muito mais, eu acho que tem muito mais deputado que chega a esta casa e às assembleias ativas através do voto distrital já praticado pelo eleitor. Eu, por exemplo, eu sou um caso concreto. Isso mesmo. E a minha votação, 63% dos meus votos são da cidade onde eu fui prefeito, que é São José do Rio Preto. Os eleitores o conhecem bem e confiam em você. Onde eu sou mais votado? Onde eu fui prefeito em Santa Fé, onde eu fui prefeito em Rio Preto. Rio Preto claro. E Santa Fé. E nas cidades vizinhas a Santa Fé e aquelas que dependem também são cidades próximas a São José do Rio Preto. Eu sou um deputado eleito pelo distrito de São José do Rio Preto, e sou o deputado mais votado de toda aquela região e do oeste de São Paulo. Muito bem. Então, o meu voto é de quem me conhece. É claro que eu também, nada contra, vamos citar o exemplo do Ulisses Guimarães. O que era o Ulisses Guimarães? Se o Ulisses Guimarães dependesse de um distrito, eu acho que ele teria imensas dificuldades em ganhar uma eleição. Por isso que nós, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O meio termo que é preciso ter pessoas, e é claro, o Mendes Tame pode ser eleito por um distrito, mas ele vai ter sempre uma cabeça nacional. É um homem que pensa o meio ambiente, que pensa o desenvolvimento, a educação, a tecnologia. Então, é claro que isso não impede que o eleito pelo distrito, ele não pense o Brasil. Não pense as políticas públicas, mas o normal é que ele passe a ser um grande vereador, alguém mais preocupado. Eu temo
Eu tenho essa preocupação. Como o tempo está se encerrando e nós começamos com o deputado Edinho Araújo, eu vou dar a palavra ao deputado Mendes Tame para fazer as suas considerações finais e esclarecer quem está em casa nos vendo e ouvindo o que deve acontecer, e o senhor clama por quê? O que o eleitor deve fazer neste momento que ainda está por ser decidida a reforma política? As suas considerações finais, por favor. Eu concordo com o deputado Edinho Araújo de que a situação ainda não está definida. O relatório está em aberto e nós podemos fazer pressão, colocar muitas questões que ainda não foram definidas. Aliás, eu sempre disse que aqui, esse parlamento, não tem uma vontade política que nasça por geração espontânea. Não. A vontade política nasce da pressão da sociedade organizada. Se houver uma grande pressão pelo voto distrital, isso certamente vai acabar sendo discutido. E isso, na minha opinião, é o melhor caminho. O caminho para dar um ganho de qualidade, para melhorar a qualidade da representação política. E o parlamento é a incubadeira, é do parlamento que saem candidatos a governador, candidatos a prefeitos das grandes cidades, candidatos a ministros, candidatos a presidente da República. A regra é essa. Portanto, nós temos que melhorar a qualidade da representação pública para fortalecer a democracia brasileira. E o caminho é o voto distrital. Em pequenos ou em grandes distritos, como é a proposta que nós apresentamos. O senhor convida a população a participar, pelo que eu estou entendendo. Perfeito. Muito obrigado ao deputado Edinho Araújo, ao deputado Mendes Tame e aos ouvintes da Rádio Câmara e aos telespectadores da TV Câmara.